Olá, estamos aqui em mais um Planeja Cash. Doutora Cegino, doutora Bárbara, doutor Eugênio. E vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E doutora Giovana também. Muito obrigada. É verdade. Naya. Bom, mandaram o seguinte. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a se disponibilizar a responder essa pergunta, hein? Um amigo meu tem um filho fora do casamento e quer saber se pode colocar ele na holding. Um amigo meu, né? Provavelmente é ele mesmo, né? Mas vamos lá, eu não vou julgar, não. Porque a boa-fé é presumida, né? Me disseram. Ilustrativamente, né? Se acontecer. Foi um qualquer aí. Cheio, já vamos de polêmica, hein? Vai, Esse é o Cedinho. famoso filho sem você fala, nota. Cedinho? Gente, é o seguinte, a minha concepção sobre essa questão de filhos, que independente se foi dentro ou fora do casamento, ele tem o mesmo status, né? Então a gente não pode ignorar a existência desses filhos. A questão há a projeção de uma boa convivência desse filho com os outros filhos ou não? Porque tudo isso a gente leva em consideração na hora de estruturar o planejamento desse cliente. Então, existem detalhes que precisam ser melhores elucidados para a gente poder destinar a correta finalidade para esse planejamento desse cliente, né? Bárbara, fala aí, você que gosta muito da área de família. Nosso familiarista aqui. Eu entendo que, nesse caso aí, acho que ele pode, legalmente falando, ele pode sim ficar de fora da holding, não vejo nenhum problema legal quanto a isso. Agora, nem tudo que é legal é moral. Né? Então, assim, a gente sabe que essa é uma relação que pode ser construída afetivamente, como pode não conseguir fechar essa conta afetivamente. Então, é importante dizer que, como todo princípio do planejamento sucessório sempre é um cobertor curto, né? Às vezes você economiza em tributo, mas você perde, por exemplo, em contato familiar. Ou você ganha em abarcar os afetos familiares e perde numa questão financeira. Talvez seja o momento de fazer essa conta, né? Eu quero priorizar a estabilidade emocional e mantenho cada um de fora e preparo um patrimônio extra para contemplar esse, porque na hora da partilha esse filho, como o Arcedino falou, ele é igual a qualquer um outro, então ele não pode ser deixado à margem dessa partilha e tem que ser contemplado, sim. Mas eu entendo que, na dúvida, se é uma relação, depende da idade, né, do filho, enfim, tem uma opção de questões variáveis fora do contexto que precisa ser analisada. Mas pelo sim, pelo não, e numa pergunta bem objetiva como essa, eu optaria por deixá-lo de fora da holding e reservaria parte da legítima em outras formas patrimoniais, que seja capitalizar. Às vezes mas eu não quero. Aconteceu, eu já tive casos que a pessoa tem uma agropecuária imensa. Então, de alguma maneira, separar esse imóvel rural, ainda assim, não era só abreviar o problema, porque era um problema que mais cedo ou mais tarde iria cometer. Então, o ideal é que você deixe um patrimônio líquido reservado para esse outro. Esse é o ideal. É claro que às vezes a gente não consegue executar, mas eu, Bárbara, deixaria ele de fora, sendo contemplado legitimamente. Um complemento, Bárbara, muito interessante, igual você falou, pode deixar um patrimônio reservado. Existe um instrumento que é muito comum, que é a compra de direitos hereditários, né? Sim. Então, após o falecimento, os outros herdeiros, em contato com esse filho fora do casamento, adquire a participação equivalente daquele filho e traz para o conjunto global de bens. E você acaba... Direito à sucessão aberta, né? Sucessão a alienação aberta, né? de quinhões hereditários, Justamente. que você pode fazer na forma de compra e venda ou pode fazer em qualquer outro tipo de modalidade É de uma alienação. saída. É lógico que não existe uma única saída. E aí eu queria aproveitar para alertar um ponto, gente, que eu já recebi, infelizmente, e me assustou mais de uma vez no escritório. Não dá pra gente pensar em economizar ITCMD, né? Economizar imposto de sucessão e evitar contemplar o filho fora do casamento ou um filho que ali não contemplar todos os filhos, não precisa ser um filho fora do casamento. Pode ser um filho adotivo. Às vezes filho biológico mesmo. Tem dois filhos, um filho eu gosto, outro eu não gosto, de dois casamentos diferentes, mas que realmente aconteceram dois casamentos. É filho da mesma forma, né? Não dá pra querer fazer isso, por exemplo, por meio de uma simulação de compra e venda.
Isso eu acho importante a gente deixar isso claro, porque eu já recebi esse tipo de coisa, eu tenho certeza que vocês já viram. Então, o que às vezes acontece? O cliente, ele pensa assim, bom, eu tenho 2 filhos, vou desenhar um cenário aqui. Eu tenho 2 filhos, eu quero contemplar um com a minha empresa e o outro eu não quero deixar nada. Se eu fizer uma doação, eu vou ferir a legítima. Se toda a empresa é todo o meu patrimônio e eu dou ela toda para o meu filho, para um dos filhos, eu tanto firo a legítima quanto tenho que pagar imposto de doação. Então, eu tive uma ideia excepcional. Eu vou vender. Eu sou um gênio! Eu vou vender. Então, eu vou pegar a minha empresa lá, que tem 8 milhões de patrimônio líquido e um capital social de 120 mil, e vou vender essa empresa por 120 mil, porque eu também não quero pagar ganho de capital. Geralmente, uma pessoa que não tem lastro financeiro para pagar. Exato. E aí, eu descobri todas as áreas. Eu tenho um problema aqui do ponto de vista da sucessão, do ponto de vista tributário, Sim. do ponto de vista contratual. Então, assim, é importante falar disso, porque às vezes as pessoas ficam tentando encontrar saídas que talvez não existam. Ou talvez existam, mas você precisa encontrar um profissional que tenha qualificação, né? Pedir ajuda e aos nossos profissionais contadores, é expressamente previsto no Código Civil a possibilidade de anulação da venda de ascendente para descendente. É isso que eu ia até fazer o complemento, para as pessoas não levarem também a concepção de que não pode ser feita a compra. Pode ser feita, desde que preencha alguns requisitos, como, por exemplo, a anuência dos outros irmãos. Valor justo. Às vezes a questão também da efetiva, do lastro, transação, da efetiva transação, da entrada e saída do dinheiro, dentro do valor justo. O contador precisa muito participar, o seu financista de confiança, ele precisa participar disso, né? Às vezes o comando vem dele, mas chega no jurídico distorcido. Então, assim, na dúvida, oriente-se, né? Não custa, Sim. né? Aliás, se custa menos do que e o jurídico contábil, a gente precisa deixar claro que ele anda junto. Sim. A gente precisa passar isso para as pessoas. E cada um tem um papel, né? E assim, aproveitem que nós temos profissionais expostos e dispostos a ajudar. Então, assim, nós, os 4 aqui, né, estão nas redes sociais. Então, gente, às vezes, manda ali na caixinha de perguntas. Às vezes a gente consegue ajudar Sim. na própria caixinha de perguntas. Né? Às vezes é uma dúvida lato sensu, é algo nesse sentido. Então, aproveitem, lancem mão da disponibilidade que a gente tem na internet. O importante é sempre a gente ter a consciência que esse é um problema que acontece nas melhores famílias. Né? Então, assim, não achar e dar a dimensão do problema maior que ele tem. Eu tenho um filho fora do casamento. Ok, essa é a realidade que temos, ela não vai mudar. É um fato, né? Então, vamos trabalhar essa realidade, como que eu vou suavizar os impactos dela na minha casa, nos meus negócios, para os negócios dos meus netos, como que isso vai se dar. É importante isso, não maquiar a verdade, trabalhar com a verdade. E não maquiar a verdade implica em não criar uma compra e venda onde ela não existe, implica em não criar uma estrutura falseada para acomodar um filho, que ele tem os mesmos direitos que os demais. Eu penso assim que até a questão de consciência, ela vai implicar no tipo de profissional que vai trabalhar contigo, que tipo de problema você vai ter futuramente, se não você ou seus filhos. Então, é importante também ter, por trás do aparato legal, por trás do contador, por trás do advogado, né, o que de fato eu estou fazendo e vou deixar como legado. Sim. Para as gerações, né? É muito importante ter essa consciência do que eu faço. Será que na hora de eu dormir, ou então na hora do meu velório, as lembranças serão somente aquelas do discurso, ou será realmente uma história de vida de quem erra, de quem acerta, mas que na verdade... Um legado, né? Deixou um legado de isonomia, de justiça. É bem por aí. E o que o pai do João tem a dizer? Olha, eu acho assim que... Só para contextualizar, João é o filho do Eugênio, João é o meu, tá? né? Tá por vir aí, mas tá chegando. Não deve prejudicar, porque tem a questão da legítima, como a Bárbara bem falou. Dependendo da relação da família, coloca dentro da holding ou não. Então, assim, existe uma série de circunstâncias que rodeiam esse fato que devem ser levadas em consideração. Como a gente sempre vem dizendo em nossos outros episódios, não existe uma receita de bolo para fazer isso. Deve ser analisada peculiaridade, cada uma em si, para identificar qual que é a melhor saída para aquela família.
se coloca dentro, se tira um patrimônio e compensa ele de outra forma, desde que ele não seja prejudicado. Porque um planejamento sucessório bem feito, ele é feito dentro da lei. Não existe essa questão de eu não vou pagar imposto. Paga, mas paga menos. Isso é um planejamento tributário. Não, ou existe, né? Mas existe dentro da lei, né? Sim, mas o que é dentro da lei, né? Tudo que é dentro da lei, ele favorece para que o seu planejamento sucessório seja bem feito, bem estruturado. E assim evita prejuízo lá na frente, frente ao fisco, a credores, a questões familiares e outras mais também. Sim, perfeito. Perfeito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com os senhores. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Fica à vontade para entrar em contato com a gente. Arcedino, como que te encontram no Instagram ou nas redes sociais? @Concesso, CONCESSO. Eu sou letra porque é difícil mesmo. Doutora Bárbara? @a Bárbara Cruvinel, ou por aqui. Doutor Eugênio? @Eugênio Aleixo. E eu sou @Giovana Naia. Estamos lá, estamos todos. Fiquem à vontade para nos contatar. Aqui curte, coloca o sininho aqui, se inscreve para você ficar sempre por dentro das novidades. Tchau, tchau.